Graça e paz, nós vamos começar a fazer a leitura do livro As Cinco Linguagens do Amor. Esse livro foi escrito por Gary Chapman e fala a respeito das 5 formas como as pessoas interpretam, entendem e sentem o amor. Entender essas linguagens do amor ajuda bastante nos relacionamentos com seus familiares, com seu marido, com a sua esposa, porque muitas vezes você está fazendo o máximo de esforço para mostrar que você ama a pessoa, mas a pessoa tem uma linguagem de amor diferente da sua. E você está se esforçando e a pessoa não entende que você está fazendo aquilo por amor, porque a pessoa tem uma outra linguagem de amor. Então, nesse livro, o Gary Chapman explica isso. Vamos para a leitura. Aqui é As 5 Linguagens do Amor, como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. Vamos começar aqui a leitura. Vamos começar aqui com os agradecimentos. O amor começa, ou pelo menos deveria começar, no lar. Para mim, amor significa Sam e Grace, meu pai e minha mãe, que me amaram durante mais de 50 anos. Sem eles, ainda estaria à procura do amor, ao invés de escrever sobre ele. Lar também significa Caroline, com quem estou casado há mais de 30 anos. Se todas as esposas amassem seus maridos como ela me ama, bem poucos cometeriam atos de infidelidade. Shelley e Derek estão agora fora do ninho e exploram novos mundos, mas temos muita certeza do amor que nutrem por nós. Sinto-me abençoado e sou muito grato. Jamais poderei pagar a influência que recebi de um grande número de profissionais no que diz respeito a conceitos sobre o amor. Entre eles encontram-se os psiquiatras Ross Campbell, Judson Swihart e Scott Peck. Com relação à orientação editorial, sou grato a Debbie Barr e Kate Patterson. A perícia técnica de Tricia Kubb e Don Schmidt tornou possível terminarmos o projeto no devido prazo para publicação. Por último, e o mais importante, gostaria de expressar minha gratidão aos muitos casais que ao longo destes 20 anos partilharam comigo o mais íntimo de suas vidas. Este livro é um tributo à honestidade por eles demonstrada. Dessa leitura, então, nós percebemos que o Gary Chapman se baseou em histórias de muitos casais ao longo de 20 anos para poder escrever esse livro. Então esse livro ele tem um fundamento médico, com psiquiatras, tem um fundamento de editores que prepararam todo o material que foi coletado de vidas de pessoas reais. Então ele serve como uma referência para trazer lições sobre a questão conjugal. Número 1. O que acontece com o amor após o casamento? Estávamos por volta de uns 12 mil metros de altitude em algum lugar entre Buffalo e Dallas, quando meu companheiro de viagem colocou a revista que lia na bolsa de seu banco. Olhou em minha direção e perguntou: que tipo de trabalho você faz? Sou conselheiro conjugal e dou seminários na área da família, respondi. Ele me disse, então, que há muito tempo gostaria de fazer uma pergunta para um conselheiro conjugal e aproveitaria para formulá-la a mim naquela hora e perguntou: o que acontece com o amor após o casamento? Desistindo de tentar tirar um cochilo, perguntei-lhe: o que exatamente você quer dizer? Bem, já me casei 3 vezes
e em cada uma delas tudo era muito bonito até o enlace matrimonial. Em algum lugar, depois do sim, as coisas mudavam. Todo amor que eu imaginava que tinha por elas e todo amor que elas pareciam ter por mim evaporavam-se. Posso dizer que sou uma pessoa inteligente, sou um empresário bem-sucedido nos meus negócios, mas não consigo entender o porquê dessa situação. Continuamos então a conversar. Quanto tempo você ficou casado? O primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo 3 e o último 6 anos. O amor evaporou-se imediatamente após o casamento ou foi uma perda gradual? Bem, o segundo casamento já não deu certo desde o começo. Não entendi o que aconteceu. Pensei que nós realmente nos amávamos. No entanto, a lua de mel foi um desastre e depois disso jamais nos recuperamos. Tivemos um período de 6 meses de namoro, um romance arrebatador. Estávamos realmente entusiasmados, mas foi só nos casarmos para que nossa vida virasse uma batalha sem trégua. No primeiro casamento tivemos uns 3 ou 4 anos bons, antes que o primeiro filho nascesse. Daí em diante, ela deu toda a sua atenção para a criança e parecia que não precisava mais de mim. Você disse isso a ela? Disse sim, mas ela respondeu que eu estava maluco e não compreendia o que era ser uma babá 24 horas por dia. Reclamou, inclusive, que eu deveria ser mais compreensivo e ajudá-la mais. Eu tentei, mas parecia que não fazia diferença alguma. Daquela época em diante, afastamo-nos ainda mais. Depois de certo tempo não havia mais amor, só indiferença. Concordamos que o nosso casamento se acabara. E seu último casamento? O meu último casamento? Eu realmente pensei que ele seria diferente. Já estava divorciado há 3 anos. Namorei 24 meses com minha esposa. Achei que realmente sabíamos o que fazíamos. E pela primeira vez na vida senti que realmente amava alguém. Pensei que ela me amasse de verdade. Ele prosseguiu. Acredito que jamais mudei depois do casamento. Continuei a dizer-lhe que a amava, da mesma forma que fazia antes de nos casarmos. Declarava o quanto ela era bonita e como estava orgulhoso de ser seu marido. Porém, apenas alguns meses após o casamento, ela começou a reclamar. No início era de coisas pequenas, tais como o fato de eu não levar o lixo para fora ou não guardar minhas roupas. Depois, começou a agredir o meu caráter, ao dizer-me que não podia confiar em mim e acusou-me de ser-lhe infiel. Tornou-se totalmente negativista. Antes de nos casarmos, ela nunca fora pessimista. Pelo contrário, era uma das pessoas mais otimistas que já conheci. E essa foi uma das características que mais me atraiu nela. Ela jamais reclamava de alguma coisa. Tudo que eu fazia era maravilhoso. Bastou casarmos-nos para que de repente eu não fizesse mais nada certo. Então gradativamente perdi meu amor por ela e fiquei magoado. Era óbvio que ela não me amava mais. Concordamos que não havia mais motivo para continuarmos juntos e nos separamos. Ele fez uma pausa e continuou. Isso foi há 1 ano. Minha pergunta então é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é algo comum? É por isso que temos tantos divórcios? Não dá para acreditar que isso tenha acontecido 3 vezes comigo. E aqueles que não se separam? Eles aprendem a viver com o vazio em seus corações ou o amor permanece vivo em algum casamento? Se isso sucede, como é que acontece? As perguntas feitas por meu companheiro de voo são as mesmas realizadas hoje em dia por milhares de pessoas, sejam casadas ou divorciadas. Algumas são dirigidas a amigos, outras a conselheiros, a pastores e outras apenas a si mesmos. Algumas respostas são dadas em vocabulário técnico de psicologia e são simplesmente incompreensíveis. Outras vezes são levadas para o lado do humor. A maioria das piadas e frases contém alguma verdade, mas de forma geral é como oferecer aspirina a uma pessoa com câncer.
O desejo de ter-se um amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. A maioria das revistas populares possui pelo menos um artigo sobre como manter o amor vivo no casamento. Há uma infinidade de livros escritos sobre o mesmo tema. Televisão e rádio abordam esse assunto em programas e entrevistas. Manter o amor aceso em nossos casamentos é um assunto muito sério. Mesmo com tantos livros, revistas e ajuda disponível, porque aparentemente tão poucos casais parecem ter descoberto o segredo de manter vivo o amor após o casamento. Por que um casal que assiste a um curso de comunicação e ouve as maravilhosas ideias de como melhorar o diálogo volta para casa e não consegue colocar em prática os exercícios aprendidos? O que acontece se depois de lermos um artigo do tipo 100 formas de expressar amor a seu cônjuge e colocarmos em prática umas 3 formas que nos parecem mais adequadas, nosso cônjuge ainda assim não reconhece nosso esforço? Desistimos das outras 97 formas e retornamos ao cotidiano de nossas vidas. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor de nossos cônjuges, se quisermos comunicar o amor de forma efetiva. A resposta às perguntas anteriores é o propósito desta obra. Não desejo afirmar que todos os livros e artigos já publicados não ajudem. O problema é que não levamos em conta uma verdade fundamental: as pessoas falam diferentes linguagens do amor. Na área da linguística, há alguns grandes grupos de idiomas: japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês e outros. A maioria de nós aprende somente a língua de nossos pais e irmãos, nossa primeira linguagem, ou seja, nosso vernáculo. Mais tarde, podemos até aprender outros idiomas, mas em geral, com mais dificuldade. Então surge o que chamamos de nossa segunda linguagem. Falamos e compreendemos melhor nossa língua nativa. Sentimos-nos mais confortáveis ao falá-la. Mas quanto mais utilizamos uma língua secundária, mais à vontade nos sentiremos para expressá-la. Se falarmos somente nosso idioma e encontrarmos alguém que também só fale o seu, diferente do nosso, a comunicação entre nós será bem limitada. Será necessário apontar, murmurar, desenhar ou fazer mímica para fazer comunicar a ideia que desejamos transmitir. Poderemos até nos entender, mas será uma comunicação bem rudimentar. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos ter um bom intercâmbio cultural, será necessário aprendermos a linguagem daquele com quem desejamos nos comunicar. O mesmo acontece no âmbito do amor. Sua linguagem emocional e a de seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto é o idioma chinês do inglês. Não importa o tanto que você se esforce para manifestar seu amor em inglês, se seu cônjuge só entende chinês. Jamais conseguirão entender o quanto se amam. O meu amigo do avião usava a linguagem das palavras de afirmação para sua terceira esposa, quando disse a ela o quanto a achava bonita, o quanto a amava e o quanto se orgulhava de ser seu marido. Ele utilizava a linguagem do amor e era sincero, mas ela não a entendia. Talvez ela procurasse o amor em seu comportamento, mas não o encontrou. Ser sincero não é o suficiente. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem de nosso cônjuge, se quisermos comunicar eficazmente o nosso amor. Minha conclusão, após 20 anos de aconselhamento conjugal, é que existem basicamente 5 linguagens do amor. Em linguística, um idioma pode ter inúmeros dialetos e variações. Semelhantemente,
Com as 5 linguagens emocionais básicas do amor, também há vários dialetos. Eles se encontram nos artigos das revistas, tais como 10 formas de demonstrar amor à sua esposa, 20 maneiras de segurar seu marido em casa, ou 365 expressões do amor conjugal. Não há 10, 20 ou 365 linguagens básicas do amor. Em minha opinião, há somente 5. No entanto, pode haver inúmeros dialetos. O número de formas de se expressar amor através da linguagem do amor é limitado apenas pela imaginação das pessoas. O mais importante é falar a mesma linguagem do amor de seu cônjuge. Já se sabe há bastante tempo que no período da primeira infância, uma criança desenvolve formas emocionais únicas. Por exemplo, há algumas que possuem um padrão muito baixo de autoestima, ao passo que outras o têm muito elevado. Algumas desenvolvem padrões de insegurança, enquanto outras crescem sentindo-se seguras. Algumas se sentem amadas, queridas e apreciadas, e outras mal amadas, incompreendidas e desapreciadas. As crianças que se sentem amadas por seus pais e amigos desenvolvem a linguagem do amor emocional, com base em sua formação psicológica única e também de acordo com a forma que seus pais e outras pessoas próximas lhe deram carinho. Elas falarão e entenderão sua primeira linguagem do amor. Mais tarde, elas poderão aprender outras línguas para se comunicarem, mas sempre se sentirão mais confortáveis com o primeiro idioma que aprenderam. Crianças que não se sentem amadas por seus pais e amigos também desenvolverão uma primeira linguagem do amor. O aprendizado dessa língua, porém, será distorcido e apresentará defeitos da mesma forma que alguém que recebe uma educação com falhas na gramática e desenvolve um vocabulário limitado. Essa limitação não significa que essas pessoas não venham a ser boas comunicadoras. Implica, sim, que terão de trabalhar mais diligentemente do que os que cresceram na atmosfera do amor saudável. É muito raro que marido e mulher tenham a mesma primeira linguagem emocional do amor. Nossa tendência é falar nossas primeiras linguagens do amor e ficarmos confusos quando nosso cônjuge não compreende o que desejamos comunicar. Expressamos nosso amor, mas a mensagem não chega compreensível porque, para eles, o que falamos é uma língua desconhecida. Aí se encontra o problema. O propósito deste livro é oferecer uma solução para esta questão. Por isso me empenhei em escrever esta obra sobre o amor. Uma vez que conheçamos as 5 linguagens básicas do amor e compreendamos a nossa própria, como também a de nosso cônjuge, então teremos a informação necessária para que coloquemos em prática as ideias dos outros livros e artigos. Desde que você identifique e aprenda a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um amor conjugal duradouro. O amor não pode evaporar-se após o casamento. Para mantê-lo vivo, a maioria de nós terá de aprender uma segunda linguagem do amor. Não podemos confiar somente em nossa língua pátria, se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que ele compreenda o amor que lhe desejamos comunicar, devemos expressá-lo na primeira linguagem do amor. Avançando aqui, capítulo 2. Cultivando o amor que agradece. Amor é o vocábulo mais importante em qualquer idioma e também o que mais gera confusão. Pensadores, tanto seculares quanto religiosos, concordam que este sentimento ocupa um papel central em nossa vida. Diz-se que o amor é uma coisa esplendorosa e o amor faz o mundo girar. Milhares de livros, músicas, revistas e filmes existem pela inspiração dessa palavra.
Inúmeros sistemas filosóficos e teológicos estabeleceram um lugar de destaque para esse sentimento. E o fundador da fé cristã coloca o amor como a característica que deve distinguir seus seguidores. Ele está falando aqui a respeito do apóstolo Paulo. Ele escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, que ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. É disso que ele está falando. O fundador da fé cristã coloca o amor como a característica que deve distinguir seus seguidores. Psicólogos concluíram que sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Por amor, subimos montanhas, atravessamos mares, cruzamos desertos e enfrentamos todo tipo de adversidade. Sem amor, montanhas tornam-se insuperáveis, mares intransponíveis, desertos insuportáveis e dificuldades avolumam-se pela vida fora. O apóstolo dos gentios, Paulo, exaltou o amor ao afirmar que qualquer ato humano não motivado por esse sentimento é em si vazio e sem significado. Concluiu que na última cena do drama humano, somente 3 características permanecerão: fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Aqui, o autor está citando o texto da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala exatamente a respeito dessa frase, que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, mas a maior das 3 é o amor. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 13. Se concordarmos que a palavra amor permeia a sociedade humana, tanto no passado como no presente, devemos admitir que também é uma das mais confusas. Nós a utilizamos em milhares de formas. Dizemos, eu amo cachorro-quente. E numa outra frase, eu amo minha mãe. Nós a usamos para descrever atividades que apreciamos, nadar, patinar e caçar. Amamos objetos, comida, carros e casas. Amamos animais, cachorros, gatos e até tartarugas. Amamos a natureza, árvores, grama, flores e estações. Amamos pessoas, mãe, pai, filhos, esposas, maridos e amigos. Chegamos até a nos apaixonar pelo próprio amor. Como se isso tudo não fosse suficientemente confuso, também usamos a palavra amor para explicar determinados comportamentos. Agi dessa forma porque a amo. Essa explicação muitas vezes é dada como desculpa. Um homem que se envolve em adultério chama esse relacionamento de amor. O pastor, por sua vez, chama-o de pecado. A esposa de um alcoólatra recolhe os pedaços após o último episódio de seu marido. Ela chama essa atitude de amor. Os psiquiatras, porém, tratam-na como codependente. Um pai que atende a todos os desejos de seu filho também chama essa atitude de amor. Um terapeuta familiar chamaria de paternidade irresponsável. O que é um comportamento amoroso? O propósito deste livro não é o de desfazer a confusão que gira em torno deste sublime sentimento, mas focalizar aquele tipo de amor que é essencial à nossa saúde emocional. Psicólogos infantis afirmam que toda criança possui necessidades emocionais básicas, que devem ser supridas para que se possa atingir uma estabilidade emocional. Entre elas, nenhuma é tão essencial quanto o amor, a afeição e a necessidade de alguém sentir que pertence a outro e é querido. Com um suprimento adequado de afeição, uma criança tornar-se-á um adulto responsável. Sem esse amor essencial, ele ou ela ficará emocional e socialmente atrofiado. Aqui, nesse parágrafo, fica a dica da responsabilidade que os pais têm em manifestar o amor pelos seus filhos. Avançando, logo que eu vi a metáfora que cito a seguir, gostei muito dela. Dentro de cada criança há um tanque emocional.
esperando para ser cheio com o amor. Se ela se sentir amada, desenvolver-se-á normalmente. Porém, se seu tanque de amor estiver vazio, ela apresentará muitas dificuldades. Diversos dos problemas de comportamento de uma criança provêm do fato de seu tanque de amor estar vazio. Essa metáfora foi dada pelo Dr. Ross Campbell, um psiquiatra que se especializou no tratamento de crianças e adolescentes. Enquanto eu o ouvia falar, pensei nas centenas de pais que, em meu escritório, desfilavam as inúmeras reclamações sobre seus filhos. Até então, eu nunca pensara em uma criança daquelas como um tanque de amor vazio, mas sem dúvida, via os resultados dessa situação. Os problemas de comportamento apresentados eram uma forma de procurar o amor que não recebiam. Eles buscavam o amor nos lugares e nas formas erradas. Lembrei-me de Ashley, que aos 13 anos de idade cuidava de uma doença sexualmente transmissível. Seus pais estavam chocados. Ficaram uma fera com a filha e também muito bravos com a escola, a qual culpavam por ensinarem sobre sexo. Por que é que ela teve de fazer o que fez? Perguntavam. No âmago da existência do ser humano, encontra-se o desejo de intimidade e de ser amado. O casamento foi idealizado para suprir essas necessidades. Em minha conversa com Ashley, ela me falou do divórcio de seus pais quando tinha apenas 6 anos de idade. Eu pensei que meu pai tinha ido embora porque não gostava de mim. Quando minha mãe casou-se novamente, eu estava com 10 anos de idade. Então pensei que ela já tinha quem a amasse e eu não possuía ninguém. Eu desejava tanto ser amada por alguém e então conheci esse garoto lá na escola. Ele era bem mais velho, mas gostava de mim. Eu não conseguia acreditar. Ele era muito gentil comigo e por um tempo acreditei que ele realmente gostava de mim. Eu não queria fazer sexo, mas desejava desesperadamente ser amada. O tanque de amor de Ashley ficou vazio durante muitos anos. Sua mãe e seu padrasto providenciavam tudo que ela necessitava em termos materiais, mas não perceberam a enorme carência emocional que havia dentro dela. Eles certamente a amavam e achavam que ela se sentia amada por eles. Já era quase tarde demais quando descobriram que não falavam a primeira linguagem do amor de Ashley. A necessidade de alguém ser amado emocionalmente, no entanto, não é uma característica unicamente infantil. Ela nos segue pela vida adulta, inclusive no casamento. Quando nos apaixonamos, temporariamente essa necessidade é suprida, mas ela se torna um quebra-galho, e como acabamos descobrindo mais tarde, com duração limitada e até prevista. Após despencarmos dos píncaros da paixão, a necessidade emocional de ser amado ressurge porque é inerente à nossa natureza. Está no centro de nossos desejos emocionais. Precisamos do amor antes de nos apaixonar e continuaremos a necessitar dele enquanto vivermos. A necessidade de sermos amados por nosso cônjuge está na essência dos anseios conjugais. Recentemente, certo cidadão me disse: de que adianta ter mansão, carros, casa na praia e tudo mais se sua esposa não o ama? Dá para entender o que ele realmente desejava dizer? Era: mais do que tudo, eu desejo ser amado por minha esposa. As coisas materiais não podem substituir o amor humano e emocional. Uma esposa disse certa vez: ele me ignora o dia inteirinho, mas à noite quer fazer sexo comigo. Eu odeio isso. Ela não odeia sexo, mas precisa desesperadamente do amor emocional. Alguma coisa
em nossa natureza clama por ser amado ou amada. O isolamento é devastador para a psique humana. É por esse motivo que o confinamento é considerado a mais cruel das punições. No âmago da nossa existência, há o íntimo desejo de sermos amados. O casamento foi idealizado para atingir essa necessidade de intimidade e de amor. Por esse motivo, os antigos registros bíblicos dizem que o homem e a mulher tornam-se uma só carne. Isso não significa que as pessoas perderão suas identidades. Quer dizer que ambos entrarão nas vidas um do outro, de forma íntima e profunda. O Novo Testamento desafia os maridos e as esposas a amarem-se mutuamente. De Platão a Peck, os escritores têm enfatizado a importância do amor no casamento. No entanto, esse amor, que é tão importante, também é escorregadio. Tenho ouvido a confissão de muitos casais contando suas queixas secretas. Alguns chegam a mim porque a dor interior tornou-se praticamente insuportável. Outros porque percebem que o comportamento que assumem perante as falhas do cônjuge poderá levar o casamento à destruição. Há também os que simplesmente vêm para falar que não querem mais continuar casados. Seus sonhos de viverem felizes para sempre espatifaram-se contra o duro muro da realidade. Repetidas vezes ouço as palavras: nosso amor terminou, o relacionamento morreu, sentíamos-nos próximos um do outro, mas agora isso não existe mais. Não apreciamos mais ficar juntos, não nos completamos mais um ao outro. Essas histórias testificam que tanto os adultos como as crianças possuem tanques de amor. Será que, lá no interior de cada um desses casais machucados, existe um indicador invisível de um tanque vazio? Será que esses comportamentos inadequados, separações, palavras duras e espírito crítico acontecem devido a esse tanque vazio? Se pudermos achar uma forma de enchê-lo, será que o casamento renasceria? O tanque cheio possibilitaria que os casais criassem um clima emocional onde seria possível discutir as diferenças e resolver os conflitos? Será que esse tanque é a chave para que um casamento perdure? Essas perguntas levaram-me a uma longa viagem. Em plena estrada descobri os simples, porém poderosos pontos de vista registrados neste livro. Essa caminhada levou-me não somente através de mais de 20 anos de aconselhamento conjugal, mas também às mentes e corações de centenas de casais através da América do Norte. De Seattle a Miami, fui convidado a adentrar no recôndito do casamento de vários casais e conversamos francamente. As histórias apresentadas neste livro foram retiradas da vida real. Nomes e lugares foram trocados para proteger a privacidade das pessoas que falaram com toda a liberdade. Estou convencido de que manter cheio o tanque de amor do casamento é tão importante quanto manter o nível do óleo em um automóvel. Levar um casamento com o tanque de amor vazio pode ser até mais difícil do que tentar dirigir um carro sem combustível. O que você descobrirá nesta obra tem o potencial para salvar milhares de casamentos, podendo também melhorar o clima emocional de um matrimônio que já esteja indo bem. Qualquer que seja a qualidade de seu casamento, sempre pode melhorar. Advertência: compreender os 5 idiomas do amor e aprender a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge pode alterar completamente o comportamento dele. As pessoas relacionam-se de forma diferente quando seu tanque de amor está cheio. Antes de examinarmos as 5 linguagens do amor, precisamos abordar um outro importante, porém confuso fenômeno: a eufórica experiência de apaixonar-se. Nós vamos parar a leitura por aqui. São 34 minutos que fizemos a leitura. E amanhã
nós vamos gravar a parte 2. Nós vamos gravar esse livro, As 5 Linguagens do Amor, de 30 em 30 minutos. E se você gostou dessa leitura, deixa um comentário do que você captou dessa leitura que nós fizemos nesse primeiro dia. Fique na graça e na paz de Jesus. Nós vamos continuar amanhã com a leitura sobre a questão da paixão.